Olá, estudante! Hoje vamos falar sobre a folha de verificação e o gráfico de controle. Essas ferramentas são essenciais para entender o comportamento dos processos, identificar falhas e propor melhorias de forma objetiva e baseada em dados. Vamos começar com a folha de verificação, também conhecida como check-share. Ela é uma ferramenta simples, mas extremamente eficaz, utilizada para coletar dados de maneira estruturada e padronizada. Na prática, a folha de verificação ajuda a registrar a frequência de defeitos, erros ou ocorrências em um determinado processo. Por exemplo, imagine uma fábrica de embalagens que deseja saber qual tipo de defeito ocorre com mais frequência. A equipe pode usar uma folha de verificação para marcar toda vez que encontrar um defeito de vedação, de impressão ou de corte incorreto. Ao final, os dados coletados servem de base para uma análise mais profunda, como a elaboração de um gráfico de Pareto ou um diagrama de causa e efeito. As principais vantagens da folha de verificação são a simplicidade, a clareza na coleta de dados e a possibilidade de uso imediato por qualquer colaborador. Ela pode ser aplicada em diferentes setores: produção, serviços, logística e até na área educacional. O mais importante é que os dados sejam registrados de forma confiável e sistemática, para que representem a realidade do processo. Com essas informações, a empresa pode visualizar tendências, pontos críticos e oportunidades de melhoria. Depois de coletar os dados com a folha de verificação, chega o momento de analisar o comportamento do processo ao longo do tempo. E é aí que entra o gráfico de controle, uma das ferramentas mais poderosas do controle estatístico de processos. Criado por Volker Achevart, o gráfico mostra a variação natural e anormal de um processo, ajudando a identificar se ele está sob controle ou se há causas especiais que precisam ser investigadas. O gráfico de controle apresenta uma linha central que representa a média do processo e dois limites: o limite superior de controle, LSC, e o limite inferior de controle, LIC. Se os pontos registrados permanecerem dentro desses limites, significa que o processo está estável. Mas se algum ponto ultrapassar os limites, é sinal de variação anormal, o que exige uma análise imediata. Por exemplo, em uma indústria alimentícia, se a gramatura média de um produto começar a oscilar acima do LSC, o gestor deve investigar possíveis causas: falha no equipamento, erro de medição ou problema de matéria-prima. A folha de verificação e o gráfico de controle são ferramentas complementares. Enquanto a primeira coleta os dados de forma organizada, o segundo analisa esses dados ao longo do tempo, revelando padrões e tendências. Juntas, elas permitem uma tomada de decisão mais assertiva, com base em informações concretas e não em suposições. Essa integração fortalece a melhoria contínua e contribui para a prevenção de falhas, garantindo maior eficiência e qualidade nos processos. Para concluir, lembre-se: a folha de verificação é o ponto de partida para a coleta de dados confiáveis, e o gráfico de controle é um instrumento que mostra o quanto o processo está sob controle. Até a próxima aula!